Depois de um dia intenso de trabalho, eles vão para a sala de aula aprender o que não tiveram a chance de conhecer na idade certa. Funcionários da Unesp frequentam aulas dadas por universitários voluntários, uma ação que melhora a vida de quem promove e de quem participa das atividades. Hidroponia e irrigação por gotejamento. Você vai rever como essas duas técnicas podem diminuir o consumo de água nas lavouras. E tem mais verde. Apaixonados por bonsais provam que cuidar dessas árvores em miniatura é uma arte. Quarta-feira, 3 de janeiro, Unesp Notícias está no ar. Boa noite. A gente abre esta edição com exemplos de dedicação de quem doa e de quem recebe. Universitários dos cursos de graduação da Unesp em Bauru dão aulas voluntariamente para os funcionários do campus. O desafio é grande porque as salas misturam alunos de diferentes idades e expectativas. Mas o esforço compensa quando a gente conhece histórias como a da Maria Helena. Há quase 6 anos, Maria Helena cuida da limpeza de parte do campus da Unesp em Bauru. Varre, limpa, confere se não falta nenhum item no banheiro. A jornada de trabalho termina às 3h30 da tarde, mas ela não descansa não. É só o tempo de trocar de roupa e seguir para o segundo compromisso do dia, a sala de aula. Maria Helena participa das aulas do PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp em Bauru. Apesar de ter concluído o ensino médio, ela faz esse reforço escolar e ainda encerra a noite como aluna do cursinho pré-vestibular 1º de Maio, também oferecido pela Unesp. Uma rotina que não considera desgastante. Depois do reforço eu vou para o 1º de Maio, que eu amo também de paixão. Aí eu vou, quando termina o horário do 1º de Maio, que já é umas 10 e pouquinho, né, umas 10h25 por aí, 10h40, aí eu vou para casa, vou de ônibus e eu vou feliz da vida, não me canso. Esse amor pelos estudos é impulsionado por um sonho. Depois de dar prioridade para os filhos, chegou a vez dela. Eu vou tentar o Enem esse ano também e quero ver se eu consigo realizar o meu sonho de entrar na faculdade, fazer no caso a faculdade do meu sonho, que é agronomia, o caso arquitetura, que é uma das coisas que eu mais gosto. O PEJA é uma iniciativa da Unesp que existe há 17 anos em 8 cidades do estado. Em Bauru, o embrião do projeto começou em 1999 para atender funcionários da universidade e a comunidade em geral, que não tinham concluído o ensino básico. A proposta do PEJA sempre foi acolher jovens e adultos que em algum momento da sua vida abandonaram os estudos ou nem tiveram acesso. Então, como esse é o público-alvo, necessariamente a sua sala é montada de uma forma bastante diversificada. Este ano em especial, nós trabalhamos com alunos desde o início da alfabetização até aqueles que estão concluindo o ensino médio. A diversidade é um dos fatores mais presentes nessa sala de aula. Cada aluno tem um nível de conhecimento e uma necessidade diferente, mas não há divisão de turmas. Aqui, eles ficam todos juntos e misturados em uma experiência transformadora. É a chamada sala multisseriada. Enquanto alguns fazem contas simples de um lado da lousa, outros precisam achar o valor de x nas equações. Um aprendizado diferente para alunos e professores. É um ganho bastante grande, tanto para os alunos, porque eles se apoiam entre si e eles veem, por exemplo, um que está iniciando, que está nos anos iniciais do fundamental, e ele está vendo o colega que está concluindo o ensino médio, para eles isso é um incentivo. Ao mesmo tempo, o colega que está no ensino médio está acompanhando o outro colega que está no fundamental, ele se volta e ajuda ainda o colega no que ele tem dificuldade. Por parte dos professores, que são os nossos alunos de graduação, dos cursos de licenciatura, também é bastante proveitoso no sentido da sua formação profissional. Um desafio e tanto na vida do João, estudante de ciências biológicas. A vontade de trabalhar com educação o aproximou do projeto. Ele passa de carteira em carteira, ensinando conteúdos de matemática. Mesmo que fosse ciências, que eu desse para uma turma normal,
não fosse uma sala de EJA, uma turma regular, já seria um desafio, por eu estar no começo do curso. E eu dar outra matéria, que não é tanto do meu domínio, assim, uma coisa que eu sempre tenho que estudar para ensinar. E numa turma multisseriada é um desafio ainda maior. E eu gostei. Empenho é o que não falta também para o Márcio. Sem oportunidades de estudar na infância, ele iniciou o supletivo há 3 anos para aprender a ler e escrever. Não concluiu o curso, mas conseguiu o suficiente para ter autonomia em situações do dia a dia. Agora, ele quer mais. A pior coisa que tem é você não saber ler, porque você vai pegar um ônibus, uma coisa e outra, você não sabe nem para onde que vai o ônibus e às vezes você tem que perguntar no ponto de ônibus para onde vai o ônibus para você poder pegar o ônibus. Então faz muita falta você não saber ler ou escrever também. Outra vantagem do ensino adaptado é a flexibilidade. Atualmente, a turma tem 8 inscritos. No começo do ano, eram 17. Como o fluxo de presença varia muito, ninguém fica sem aprender caso deixe de participar das aulas durante algum tempo. Embora nós temos um planejamento geral para o ano todo, o planejamento gira em torno das atividades e não do conteúdo. Então é a forma de se trabalhar. Porque como a gente tem uma realidade aqui, e não só neste contexto, mas na educação de jovens e adultos, que se eles abandonam a escola não é por vontade própria. É por contingência da vida social deles. Passou essa condição, eles voltam. Os nossos professores aqui, os nossos monitores, eles vão exatamente voltar aonde ele tinha encerrado, onde ele tinha parado, e dali para diante prosseguir no processo de ensino. Eu me sinto muito bem assim, de colaborar com um projeto desse, que acho que faz o bem para as pessoas também, né? Para esses funcionários da Unesp, no caso, que não sei se voltariam a estudar se não fosse esse projeto. As inscrições para as aulas são gratuitas e podem ser feitas em qualquer época do ano. Mais informações no Departamento de Educação da Unesp pelo telefone 3103-6081. Lembrando que não há limite de idade. A Transurb informa aos usuários do Passe Cidadão acima de 65 anos que é preciso renovar os cartões eletrônicos. Eles vencem a partir do 3º ano de uso. Para isso, na semana de aniversário, o titular deve comparecer à loja da Transurb, na rua Ezequiel Ramos, 677, no centro. A renovação não tem custo, mas se não for feita, o cartão não desbloqueia a catraca do ônibus. E a Secretaria Municipal de Economia e Finanças também informa que suspendeu até a próxima segunda-feira, dia 8, os serviços de abertura e alteração de inscrições municipais. O motivo é a adequação dos valores da tabela no sistema. Ainda de acordo com a Secretaria, o reajuste dos valores referentes aos serviços relacionados à inscrição municipal é de 2,8%, baseado no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 3223-1514. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta mostramos que a agricultura é a atividade que mais gasta água no mundo. A nossa equipe foi ao campo acompanhar técnicas para diminuir o consumo nas lavouras. Então fique ligado que nós voltamos já já. Estamos de volta e vamos direto saber se a chuva que tem caído nos últimos dias se mantém nesta quinta-feira. As informações do IPMET do CPTEC no mapa. Os radares do IPMET registram áreas de chuva nas regiões dos municípios de Franca, São Carlos, Campinas e na capital, com deslocamento para o leste. Em Bauru já choveu hoje e podem ocorrer novas pancadas até o fim do dia. Mas nesta quinta-feira, a nebulosidade deve diminuir e a temperatura sobe. Agora a umidade do ar está em 60% e os ventos são de 10 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 20, a máxima 29 graus. Amanhã os termômetros ficam entre 19 e 32 graus. Mesmo em períodos como agora, de bastante chuva, como a gente viu na previsão, economizar água é uma obrigação que deve ser incorporada aos nossos hábitos. Na agricultura, essa é uma necessidade. Um relatório das Nações Unidas apontou que a irrigação é a atividade que mais gasta água no mundo.
nós fomos conhecer alternativas de produção que priorizam o baixo consumo. Vamos rever. 70% de toda a água consumida no mundo é usada para irrigar lavouras. O problema é que nem todo esse volume é aproveitado da maneira correta. E esse acaba sendo um dos grandes desafios da agricultura. Um exemplo positivo de como a água pode ser bem empregada está aqui em Fernão, cidade a 55 quilômetros de Bauru. Nesta produção de verduras, o sistema hidropônico chegou com tudo. A hidroponia funciona em um ambiente controlado, fornecendo tudo que o vegetal precisa para se desenvolver. O meio ambiente agradece. Aqui não há desperdício de água. Nessa técnica, a planta não precisa do solo e cresce lá no alto, protegida por estufas. Esses corredores, chamados perfis, são as rotas por onde passam água e nutrientes, tudo na medida certa para o crescimento do vegetal. O consumo de água realmente é muita diferença, né? Você vê a água que ela cicla muito durante o dia. Fica para a gente ciclando 2.000 litros de água durante um dia inteiro, até a semana inteira com esses mesmos 2.000 litros. E lá no campo 2.000 litros não dá nem para você mexer em nada. Então você usa muita... Lá no campo você desperdiça muita água. Rúcula, alface, agrião, salsa e outros vegetais podem ser produzidos pelo sistema de hidroponia. A opção por esse modo começou há mais de 3 anos, mas foi em fevereiro que os agricultores resolveram trabalhar apenas com hortaliças produzidas fora do solo. Menos mão de obra e facilidade no cultivo foram fatores que pesaram na decisão. Na parte de campo você precisa de muita mão de obra, no caso. E aqui a mão de obra é bem mais reduzida, então o que é caro na parte de produção de hortaliça em geral é a mão de obra. E na hidroponia você perde menos, né, no caso, né? Você tem um custo maior, só que você tem a garantia do produto no final, né? Você consegue colher mesmo com a chuva. Outra vantagem da hidroponia é o tempo. Este pé de alface vai estar pronto para venda em 1 mês. Se estivesse no solo, o tempo poderia até dobrar. A parte de folha ela perde bem menos se você controlar inseto. Se a parte de praga, de fungo e bactéria, você tem bem menos do que no solo, em contato com o solo. O gotejamento é outro sistema inteligente de irrigação. Como o próprio nome diz, a planta absorve água gota a gota, evitando assim o desperdício e melhorando a produtividade. Essa técnica é usada na fazenda Xangri-Lá, em Bauru. Os pés de laranja recebem água e alimento por meio dessas mangueiras com pequenos furinhos, chamadas de gotejadores. A água vem do rio e de uma represa que nasce no local, passa por processos de limpeza e é bombeada na quantidade e no intervalo de tempo ideais. A água praticamente é jogada debaixo da planta, onde que a gente diz que vai direto na boca da planta, entendeu? Não perde nada, entendeu? Adubo você pode jogar via fertirrigação e automaticamente a planta consegue absorver tudo, você não tem perda nenhuma. Automaticamente, quase 2 litros de água são gotejados a cada 60 centímetros. A técnica garante mais eficiência no consumo de água e também na produção das laranjas. Você tem uma economia grande de água, trator, operador da máquina, combustível, que tudo que você vai fazer nesse pomar, você vai fazer via sistema de irrigação. A não ser que você vá fazer alguma coisa... uma pulverização, por exemplo, aí você teria que usar a máquina, mas fora a pulverização, que você for fazer via folha, você vai fazer via sistema de irrigação. Hoje a gente produz aí em torno de 950 a 1.200 caixas de laranja por hectare, entendeu? Isso hoje aí fora é difícil de ser alcançado se não tiver um sistema de irrigação. Agora uma dica para quem está buscando um passatempo em 2018. Você vai descobrir como é cuidar de um bonsai, aquela arvorezinha em miniatura. Parece simples, mas esse é um hobby que exige paciência e conhecimento. A sacada deste apartamento chama atenção pela quantidade de bonsais. Essas pequenas árvores em miniatura de origem oriental. O dono dessa pequena floresta é o Márcio. O interesse dele pela técnica surgiu há cerca de 10 anos. Eu morava numa casa que tinha muito jardim. Então eu tinha agora uma realidade diferente, uma varanda pequena. E eu comecei a pesquisar na internet, através de canais sociais, né, do YouTube, por exemplo. E fui me interessando cada vez mais. Mas porém eu não tinha nenhuma formação a respeito disso, né? E numa dessas entrevistas que eu assisti, eu vi que em Bauru existia uma casa, uma loja, né, de bonsai. E entrei em contato e, na verdade, eu acabei fazendo um curso com eles. Foi quando eu fiz o meu primeiro bonsai.
O primeiro bonsai feito pelo designer de interiores foi este, do gênero Juníperos. Com o tempo, o gosto pelas plantas e a variedade aumentou. Hoje ele cuida de 24. Entre eles, este formado a partir de uma jabuticabeira com mais de 60 anos. A manutenção do bonsai ela consiste principalmente na rega. Eu tenho que aguar 2 vezes por dia, isso todos os dias. Então, quando eu viajo, também preciso pedir para alguém vir aqui e cuidar dos bonsais para mim, né? E ele exige sol, né? Mesmo morando num apartamento, como eu pego sol só a partir de março até setembro, nos bonsais, eu precisei investir num sistema de iluminação para plantas que eu uso nos outros meses, onde aqui fica sombra. Apesar do tamanho reduzido, os bonsais preservam as características das árvores de maior porte. Um fato curioso é que essas plantas não foram inventadas pelo homem, mas encontradas na natureza. As primeiras árvores anãs foram observadas na China há 700 anos antes de Cristo. De lá para cá, técnicas de cultivo e manejo popularizaram os bonsais para o mundo todo. E a atividade virou profissão. Nakamura começou a cultivar bonsais com o avô há 3 décadas e hoje é o dono deste viveiro. Segundo ele, para ter bons resultados, é fundamental conhecer as técnicas orientais. Primeiro é o processo da aramação. Sem aramação você não consegue moldar, tanto o tronco como o galho. Existe um processo de poda de raiz, que é o replantio, então você corta 1/3 e deixa 2/3 para poder caber dentro de uma bandeja. É o segundo processo. O terceiro processo é a poda. Nos finalmente, a hora que você tem que fazer as respectivas podas, como é nesse caso, você vai ter que sempre colocar ela dentro de um triângulo imaginário. Então você vai ter que imaginar que aquela planta não pode estar esteticamente incorreta, com galho de baixo mais comprido, etc. Então ele tem que estar dentro de um padrão. Ao todo, o local abriga cerca de 2.000 bonsais e os preços variam conforme as características da planta. Esta aqui, uma tuia, tem 6 anos e é considerada uma árvore comum. Pode ser adquirida por R$20. Já a coroa de Cristo é um exemplar raro. Com 65 anos, não sai por menos de R$7.000. Além de ser acessível a diferentes bolsos, os bonsais se adaptam fácil aos ambientes. Só precisam de luz e água na medida certa. Se o cara é um simples colecionador, que ele não vai trabalhar planta, ele não vai ter a condição artísticas para ter bonsai verdadeiros em casa, simplesmente água e sol. Ele tem que ter um respeito muito grande com relação à água e sol. Isso é o que fomenta, é o que alimenta a planta. Uma atividade que ocupou um espaço importante na rotina do Márcio, tanto que ele já nem imagina a vida sem os bonsais. O Márcio sem o bonsai hoje estaria procurando alguma outra coisa para fazer, porque eu acho muito legal voltar para casa à tarde e cuidar das plantas. De manhã também eu acordo, já dou bom dia para as plantas e venho aguá-las. Então assim, acho que eu seria mais triste sem os bonsais. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Acompanhe as nossas reportagens e entrevistas no site da TV Unesp ou na nossa página no Facebook. A gente se encontra de novo amanhã. Tchau!